Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre uma instituição, dos tipos de instituições mais importantes para entender o processo inovativo dentro de uma sociedade, que é a questão das instituições financeiras. Essa análise, além de ela servir bastante para a gente entender esse processo, e nem sempre esse tipo de correlação é feito em boa parte da economia, quer dizer, que das instituições financeiras explica a questão da inovação, como a própria análise das instituições em si, que é em geral feita em capítulos separados de alguns livros de economia, ela é feita de forma bastante quantitativa. E como eu disse já em outros vídeos, o meu estudo é bastante qualitativo. Eu me preocupo bastante com as questões estruturais, institucionais, históricas da sociedade, porque ela revela bastante minúcias e pormenores que escapam essa análise muito quantitativa. A análise quantitativa muitas vezes acaba passando por alto dessas questões e acaba até ficando cega a elas. E elas são importantes para entender uma série de entender com mais sutileza como é que ocorrem esses processos, as trajetórias inovativas, tecnológicas, até científicas em alguns casos. Então, o sistema financeiro ele é muito visto, em geral, dentro de variáveis macroeconômicas, macroeconomia, com determinante, por exemplo, da taxa de juros, por exemplo, desde a análise do Keynes, lá da preferência pela liquidez, ele pensa como é que é feita a taxa de juros, e é basicamente isso, uma espécie de arrumação da política monetária com juros e a macroeconomia vê isso, e ao falar de inovação, as pessoas pensam em tecnologias, empreendedorismo, em diminuir barreiras de entrada, mas não fala tanto do sistema financeiro. Só que o sistema financeiro ele é essencial para a inovação. Ele que, na verdade, ele que escolhe, né? Na medida que a sobrevivência de boa parte dos empreendimentos depende de crédito, primeiro para existir e uma vez existindo para continuar vivo, boa parte do sistema financeiro escolhe quem vai viver e quem vai morrer. Então você basicamente dentro do ecossistema de empresa. Então na verdade você tem um poder considerável. Então dizer que prescindir de estudar essa questão e como uma coisa afeta a outra realmente não dá. Só que esse estudo realmente, como você está falando da questão da inovação, a inovação ela trata do aspecto mais qualitativo da economia. Na verdade, quando você fala do novo, né, você está falando desse tipo de estrutura econômica, porque toda análise mais homogeneizante e quantitativa, ela parte de uma série de dados não no sentido de dados numéricos, mas no sentido de coisas fornecidas, né, given, como diz em inglês, que não podem ser feitas se você está falando de uma economia que está mudando constantemente as estruturas. Tem que olhar a estrutura para saber o que está mudando. Por exemplo, muita análise neoclássica parte, seja uma renda dada, um padrão de consumo dado, um padrão tecnológico dado. Então são esses dados, não é dado numérico, é dado de fornecido mesmo. E dado no sentido de é fixado. Ou como os economistas vão chamar de exógeno, são determinadas questões exógenas. Então, aqui, o economista já considera que dali foi determinado, e aí, como economista, ele vai pensar em outras questões, como eu falei, por exemplo, no caso da macroeconomia. E não na questão da inovação, a gente não pode fazer isso, quem está exatamente pensando na questão da mudança. E o sistema financeiro ele tem um impacto colossal nisso, porque, como eu falei, muitas vezes é o que decide dentro de um conjunto de empresas, por exemplo, de empreendimento em geral, o que vai vir e o que vai morrer. Então você está, com isso você vai canalizando para um determinado caminho ou outro. Você escolhe muitas vezes. É como se fosse um carro, você muitas vezes é quem está controlando o volante. Sabe se vai virar para um lado ou para o outro. Né? E assim, dentro do estudo do sistema financeiro, eu notei que existe uma lógica mais tradicional que está sendo colocada em xeque recentemente. Na verdade, essa lógica, quando é colocada em xeque, ela leva uma nova lógica que um pouco já existia antes. Na verdade, as duas não são. Nenhuma das duas, na verdade, é totalmente nova. Embora cada vez mais tenham configurações particulares que são inéditas, porque a história é sempre inédita, nenhuma das duas é exatamente inédita. Pelo contrário, na verdade, essas novas configurações elas meio que retornam a um pré-tradicional, vamos dizer assim. Como se existissem jeitos primitivos, tivesse desenvolvendo um jeito supostamente moderno, e agora a gente está um pouco voltando em algumas coisas lógicas primitivas. Mas vai ficar claro à medida que eu falo. Como é que essa forma
tradicional, mais moderna, né? Que é um tempo que assim, foi sendo desenvolvido ao longo do tempo. Foi desenvolvido principalmente no mundo ocidental, Europa e Estados Unidos, basicamente. E assim, vou tentar explicar de uma forma meio abstrata, mas é mais uma. Até segue um pouco que eu já vi em alguns livros de economia. Você pensa, ao invés de simplesmente haver ainda existe empréstimo direto, né? Por exemplo, você vai a um banco, você pede um empréstimo, ele pode te dar. Mas normalmente, muitas dessas transações são feitas de forma modularizada através do que eles chamam de títulos. Títulos, muitas vezes, no mundo real, são chamados de títulos mesmo, mas podem ser chamados de ações, de ativos, não sei das quantas, enfim. Nomes, existe uma nomenclatura grande. Nem todos os títulos são chamados de título. Alguns sim, né? Por exemplo, quando um Estado, um poder público, emite títulos de dívida pública, chama de títulos de dívida pública. Então, né? Esse é o nome. Então, mas as ações de uma empresa também são consideradas títulos, bonds, como diz em inglês, nem James Bond. Mas não é. Engraçado que, né, James Bond, a rigor, seria um nome curioso se fosse traduzido, porque Bond quer dizer título, é como é traduzido, inclusive em inglês título, é exatamente escreve igual. Né? Não sei se a minha pronúncia em inglês é boa, mas todo mundo sabe como é que escreve James Bond, então é isso mesmo, B-O-N-D. E é como se chama título na economia financeira. E como é que é esse processo? Você, na verdade, modulariza. Por exemplo, uma empresa quer pegar empréstimo no mercado financeiro, ele emite títulos e vende isso. Então, na verdade, o que você está criando é uma espécie de mercadoria, né, nova, criada, meio do nada, tá? Criada totalmente do nada. Você cria esse tipo de mercadoria, que são os títulos, e joga no mercado secundário, que você vende. Esse preço, os valores, né, obtidos pela venda desse, como fosse um produto, é o que você usa para financiar. E aí ele passa a ser comercializado com mercadoria, mesmo em mercado secundário de título. Ele pode ter uma cotação. Ações, por exemplo, são assim, né? Você pode vender, tem cotação, ele te dá uma determinada renda a quem detém, e quem detém pode depois vendê-lo para outras pessoas em determinado preço, e aí tem uma cotação do preço. E vira uma mercadoria. Uma mercadoria interessante, que dá uma certa renda também. Oferece menor renda em muitos casos. Alguns títulos rendem juros, por são de empréstimo. Outros rendem parte de lucros, como por exemplo ações. Mas tem uma renda de qualquer forma. E o interessante, alguns pontos interessantes, é tão comum que a gente meio que naturalizou, mas alguns pontos interessantes. O primeiro que eu acho interessante analisar essa questão, e que vai ficar bem contrastando com o próximo, vou falar, para o outro tipo, é que ele distancia os financiadores dos financiados. Um financiador, ele perde um pouco o contato com a economia real e com o que está acontecendo. Por exemplo, se ele tem uma ação, eu posso comprar uma ação de uma empresa e nunca entrar, nunca saber nem como que fica o endereço da empresa, nunca passar nem na frente da porta da empresa. Não tenho ideia do que está acontecendo ali dentro. É claro que como investidor eu vou procurar saber, aí você pode simplesmente olhar os balanços patrimoniais, demonstração de resultados de exercício para ver se ele teve bom lucro ou não, aquela coisa toda, né? Ele vai tentar se munir de algumas informações. Mas, de forma geral, o que você tem acesso é uma cotação de um título, né? Fora que existem títulos de títulos, né? Por exemplo, existem fundos de investimento que vendem títulos daquele fundo. E aquele fundo em si já pega esse dinheiro desses títulos e distribui também para outros títulos. Eu posso, por exemplo, como financiador, pegar um fundo de, sei lá, fundo de títulos de dívida de país A, B, C, D. Aí eu faço, vamos supor, 25% para cada. Eu emito o título desse fundo, pego esse dinheiro que eu obtive, como se fosse esse empréstimo que nem a gente fez antes, mas ao invés de pegar para mim, eu redistribuo para esses títulos e detém esses títulos, e aí tudo que eu ganhar com a renda desses títulos, com a venda ou compra desses títulos, eu vou adquirindo esse fundo e eu posso repassar a quem me tem. Então você cria, quem já investiu em alguns investimentos de banco é assim, é um negócio meio engraçado, porque é o título do título. Pois bem, isso distancia ainda mais da economia real. Aliás, a gente teve aquela crise subprime, lá, a crise imobiliária dos Estados Unidos, no começo do século XXI, que o pessoal começou a fazer o título do título do título do título do título. No final você tinha nomes escalafobéticos, esotéricos, que não significava mais absolutamente nada, não tinha conexão nenhuma com a economia real, e no final, claro,
virou um esquema quase tipo pirâmide, quase tipo Ponzi, que uma hora ruiu e deixou os bancos basicamente quase inoperantes, quase na beira da falência, né? Então esse é o principal problema. Qual é a vantagem desse tipo de sistema? Por outro lado, como você detém uma mercadoria e pode facilmente trocar, eu posso canalizar muito rapidamente o fundo de um lado para o outro. Posso passar para outra empresa, posso pegar a empresa de outros setores. Eu posso vender, sei lá, a ação de uma siderúrgica e comprar uma de, sei lá, papel celulose. Pronto. Ou uma empresa automobilística. Entendeu? De repente eu passo de um setor ao outro e ele é muito fácil. Isso permite uma passagem muito rápida. O que foi visto nos anos lá do chamado neoliberalismo, né? Como uma coisa boa, na medida que supostamente ajudaria a inovação. Tem suas vantagens, realmente, mas não é a única coisa. Na verdade, pelo contrário, no segundo tipo, que eu já vou falar daqui a pouco, também tem algumas vantagens para o processo de inovação que o primeiro tipo não tem. Vamos então falar do segundo tipo. O segundo tipo, na verdade, existem instituições financeiras que puxam o contrário. Tanto no Ocidente, principalmente no Oriente. Na Ásia, eu desenvolvi alguns subtipos particulares desse tipo, desse segundo tipo, que são de proximidade, né? Eles criaram grupos grandes empresas, sistema financeiro e outras instituições, até o governo, atuavam de forma muito junta e coordenada. Normalmente empréstimo é feito assim, durante boa parte do tempo, empréstimo é feito assim, né? Essa de títulos que vão distanciando o financiador do financiado, eles vão surgindo meio com um certo desenvolvimento, uma certa abstração dos modelos originais, né? Então, você tem o surgimento de novas instituições financeiras agora que meio que resgata essa coisa antiga, né? Prévia esse modelo, mas que agora virou mais moderno ainda, engraçado. Uma espécie de retomada de um passado bem longínquo, que é esse tipo de estrutura. E o que é interessante desse tipo de estrutura é que ele cria uma conexão entre o sistema financeiro e o setor produtivo, o setor de comercialização, enfim. Todo o processo de produção e consumo passa a atuar de forma muito estreita com o setor financeiro, inclusive compartilhamento de informação. Isso reduz os riscos, faz com que as escolhas sejam melhores, porque há uma troca de informação mais bem azeitada, né? Não é aquela coisa distante, não impede mais fluxo ruim de informações como existe no modelo mais formal, mais abstrato dos títulos. E ele foi tentado em alguns países asiáticos nessa modalidade, tem outras modalidades. Existem algumas modalidades, por exemplo, de capital de risco, de startups e tudo mais, que não deixa de ser assim. Ou ter alguma instituição nesse tipo. Existem meio termos também, na verdade. Né? Mas, em geral, ele busca não uma abstração de uma nova mercadoria, que seja os bons, os títulos, mas ele procura fazer com que o setor financeiro tenha informação direta, o mais concreta possível e direta possível, com os seus financiados, que é o setor produtivo e de produção e consumo, né? Que é a economia real. Esse setor é interessante. Ele só tem um pequeno probleminha, porque ele tem que ser bem elaborado, porque ele perde aquela questão que eu falei antes do mercado de títulos, que quando você financia dessa forma, você cria relações mais estreitas, mas também romper essas relações sempre fica complicado. E algumas vezes, durante a inovação, de fato, você tem que tirar recursos de algum setor obsoleto para canalizar para novos. Ter essa inovação constante que é essencial. Isso não é necessariamente fatalista, dá para conciliar as duas questões sim. Dá para você, por exemplo, fazer uma instrução que o financiador conheça vários dos seus financiados e possa decidir, olha, aqui eu vou manter com você ou com você não. Essa crítica, na verdade, surgiu porque os primeiros modelos que tomavam essa estrutura mais antiga vieram de países asiáticos que, bom, eram até empresas familiares, como eu não sei se eu vou fazer a pronúncia correta, mas Kiritsu, acho que é assim, dos japoneses, tem o Rebol da Coreia do Sul. Esse eu já sei porque eu já vi até esses doramas sul-coreanos, eles falam, então eu aprendi a pronúncia. O do japonês eu não sei como é que é a pronúncia, se é Kiritsu, deve ser Kiritsu, porque uma vez falar em boa parte das palavras em japonês são oxítonas, então acho que é isso.
E tem outras organizações, assim, são organizações até de grandes famílias, herdeira dessa tradição mais dinástica que esses países asiáticos têm, e aí sofreram muitas críticas porque de fato ficava tudo no mesmo grupo. Então nessa canalização de um grupo para outro, às vezes falhava. Agora, existem questões de capital de risco que prescindem disso, não tem nada nem dinástico, nem nada assim, e nem monopolizado, monopsonizado, sei lá, nem de um lado nem de outro. Eu posso, por exemplo, muito boa parte de de capital, eu posso, se eu for investidor um capital de risco, eu posso retirar de um e botar em outro e ó, seu setor aqui não está dando certo, mas o outro sim. Inclusive criar redes de empresas. A questão de começar a surgir cada vez mais redes de empresas, que a relação entre as empresas se torna importante no processo de inovação. E aí você tem um mediador, quase um maestro, que vira o capital de risco com essa questão. Ele tem processo produtivo e vai casando um por e ele vai formando. Né? Então, ao mesmo tempo que centralizado, é centralizado. É um descentralizado, mas um centralizado não em rede, mas em teia, né? Sabe que assim como a própria internet usa tanto a questão da rede como a teia. Eu gosto mais da teia nesse caso porque, no caso, o investidor vira aranha dessa teia, que está tecendo as relações. Então, esse tipo de coisa também é interessante. É um sistema financeiro como canalizador até das relações mesmo. Porque as relações, a troca de informação, tudo esse é o lado qualitativo que está faltando no sistema financeiro, né? E na verdade foi surgindo, essa análise qualitativa ficou cada vez mais demodê exatamente por causa do primeiro tipo. E boa parte dos livros que eu vi de sistema financeiro fala, é títulos com juros, com um tanto de crédito, pode render uma renda, às vezes tem um preço que é negociado, são só números, né? Associados a títulos, e assim, e o significado da empresa perde até na própria análise econômica. Chega a tal ponto de perder para o investidor que perde na análise econômica, mas a crise como a crise subprime mostrar o limite desse tipo de coisa. Você não consegue inovar tanto. Você só tem essa vantagem de canalizar recursos de um ponto a outro, mas você pode suprir isso com o resto da modelagem de criar uma instituição que tem uma conexão mais profunda com a economia real. E na verdade parece cada vez mais esse sentido. Você criar setores financeiros que consigam ter a conexão com a economia real, não sejam tão frios e calculistas, tenham um pouquinho de conhecimento do que está acontecendo ali, mas só superando esses pequenos problemas de também não fazer institucionalmente de forma a ficar rígido o sistema. Né? Na verdade, enfim, é isso. A questão, deve ter questão até mais profunda de governança, privado e público também, que eu cheguei a pensar, mas enfim, isso vira só para outro vídeo. Uau! Já tem 18 minutos de vídeo. E geralmente vai fazer 15, no máximo 20 minutos. Eu estou chegando no meu limite, então. Gente, é isso. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa eu falo mais sobre essas questões de instituições financeiras, detalhes e tudo mais. Então, mas esse veio de um estudo meu, eu achei bem interessante. Inclusive com um exemplo de que é uma análise qualitativa de economia e de como a gente deixa passar muita coisa quando vai só com questões quantitativas, né? Eu gosto muito de economia, eu gosto muito de matemática, mas a aderência entre essas duas coisas tem que ser feita com cuidado. Tem coisas qualitativas na economia, na história, na sociedade, na sociologia, ciências sociais em geral, na sociologia e ciências sociais, enfim, no estudo das sociedades humanas, história, economia, eu acho que as estruturas qualitativas, estruturais institucionais são importantíssimas e essas são um conjunto aberto, então não podem ser quantitativizadas de forma tão fácil. É isso, gente, então, estou chegando em 19 minutos, espero que tenham gostado do meu vídeo, até a próxima e vamos que vamos.